Olá, meu boa noite a todos vocês. Estamos aqui para fazer mais uma live e também tentar resolver aqui algumas perguntas que nos fizeram, no sentido de esclarecer também alguma situação pendente, né? Então, nós vamos aqui para a primeira situação. Agradecer o pessoal que está acessando a nossa página. A terceira aula do curso de projeção consciente deu mais de 5.000, né, assistências, mas a quarta aula já ultrapassou 7.000, então é sinal que o pessoal realmente tá gostando. Embora não apareça, mas é um dado de estatística, né? Então, tem tudo isso para a gente analisar, né, no dia de hoje. E o segundo caso aqui é um pedido de uma pessoa que nos tem ajudado muito a respeito da abordagem de uma live a respeito da prevenção de suicídio. Nós estamos na setembro, a prevenção de suicídio, né, no conceito dela, mas esclarecendo que, inclusive já conversei com ela no telefone, que eu já fiz o trabalho ano passado a esse respeito, né? Então tem um trabalho lá, né, na minha página no Facebook a esse respeito, a questão dos suicidas, né? Então, acrescentando tudo isso daí, é preciso ver também a questão do suicídio, porque a questão está muito ligada a duas situações, né? Ao lar, né? Principalmente o pai, e também a situação amorosa, né? E mais uma outra situação. Então, o que acontece nesses casos, né? As religiões, elas têm um papel fundamental, né, na vida da pessoa. Mas isso é um caso que se trata de uma outra realidade. Agora, em se tratando de realidades, né, o que ela pediu, faça uma live sugerindo aqui pelos olhos da parapsicologia. A parapsicologia não trabalha com essa situação, né? Parapsicologia de pesquisa. A parapsicologia clínica que está começando agora também não tem meios para trabalhar com isso e explicar a situação do suicídio do ponto de vista da parapsicologia clínica, porque ela nem é considerada uma neociência, quanto mais ciência ainda. Então, o pessoal mais indicado nessa situação são realmente os psicólogos, né? Eles já estão lidando com isso há muito tempo, já eles têm, né, formação para isso. Não estou dizendo que o parapsicólogo não tem, tem, mas precisa de algo mais que se aprofunde nesse assunto, né? E a parapsicologia clínica está começando agora, coisa de 5, 6 anos, né? Que ela começou a se firmar. Não, vai levar muito tempo ainda para atingir o estado de neociência. E para chegar ainda à questão de ciência, ainda vai demorar muito. Porque o que existe na parapsicologia, na parapsicologia criada, né, por Charles Richer, Max Dussault, ela não é considerada ciência, apesar de ter experimentos em laboratório. Mas o que a ciência oficial deseja é que se pegue um paranormal, um dito paranormal, coloca-se no laboratório, ele produz os fenômenos ali. Mas acontece que não é assim. A consciência de um paranormal, ela não funciona mediante, né,
o pedido ou a determinação de alguém nesse sentido, muito menos em laboratório, que ele vai se sentir pressionado. Então, a parapsicologia no universo todo, ela é considerada no máximo uma neociência. Ela precisa ter mais fundamentos, né? Então, agora, isso para a psicologia, né, secular. Agora, a parapsicologia clínica ainda vai levar muito tempo para que haja uma universalidade a esse respeito. É preciso ter essa universalidade, porque nós que fazemos ciência é o seguinte: a gente estuda um material, trabalha nele, trabalha. Resolvida essa questão, a gente parte para uma outra situação. É assim que funciona, é assim que se faz ciência. Então, lamentavelmente, eu informo, a questão de suicídios é um problema sério, mas a parapsicologia não está preparada para isso, né? A parapsicologia de pesquisa e a parapsicologia clínica, né? O que precisa nesse caso é justamente um psicólogo, né, que está gabaritado para atender essa situação, né? Então, a questão da mente, da consciência, é assim, né? As religiões colaboram no sentido de oferecer um conforto espiritual à pessoa, né? Então, tem tudo isso daí. Então, fica aí o meu também agradecimento a essa senhora que sugeriu isso daí, né? Mas já fiz, né? Já tem algo nesse sentido, já desde do ano passado, né? Eu já falei da situação que estão aderindo bem ao nosso trabalho de o curso, né? Um curso de introdução gratuito. Então, nós temos aqui também uma senhora lá do Mato Grosso, né? Mato Grosso, Cuiabá, dizendo que entrou num recesso projetivo. Particularmente, não existe o recesso projetivo. O que existe é uma falta de rememoração. A pessoa entra em uma falta de rememoração, mas continua fazendo as suas projeções, né? Deve existir alguma situação ali que bloqueia, sim. Então, ontem eu pensei muito nesse caso, então é o que eu vou sugerir aqui, para que ela mude de quarto, né? Passe a repousar em outro quarto, justamente porque não é uma energia que está lá habituada ao modus operandi dela, ok? Existem pessoas altamente energéticas que eles vão produzindo energia sem cessar. Produz 100% de energia. Com o transcorrer do dia, usa no máximo 50, 60, 70 ou 80. Né? O que sobra fica no local, né? Adensando, tornando o local mais denso. O que vai acontecer mais tarde? Essa energia que foi acumulando, por exemplo, no quarto, vai fornecer um lastro ao psicossoma da pessoa. E ela não vai sair mesmo, né? Não sai, porque ela está muito lastreada, né? E isso causa o quê? O entorpecimento na rememoração da pessoa. Então, a pessoa não deixa de fazer projeção, ela não deixa de criar, né, meios para se projetar, mas existe esse fator da energia que resultou numa sobra do que ela utiliza normalmente no dia a dia. Então, hoje ela deixa 10%, hoje da manhã 30% e tal, e vai chegar um ponto que essa energia vai funcionar como um lastro. Então é melhor que essa senhora que está nos assistindo mudar de quarto, né?
logicamente, porque a energia lá está circulando melhor, a energia lá, né, ela, né, tem mais poder de revitalizar. Então, é assim que funciona a situação. Mas não há nada, não há problema algum com ela, não, né? Aqui nós temos também um colaborador nosso, ele até autorizou a falar no nome dele, né, o Rodrigo. Ele está nos ajudando muito em nossas pesquisas e tem realmente feito projeções. Esses dias ele me mandou uma mensagem, né, que esteve na Índia, né? Eu descobri uma língua que havia na Índia já há muito tempo, há muito tempo. Então isso veio realmente a confirmar aquilo que eu suspeitava já há muito tempo, né? A Terra passou por várias fases, né? E justamente na época em que começou a chegar na Terra os chamados exilados de Capela, uma proposta do Emmanuel, que escreveu primeiro A Caminho da Luz, que foi o que originou Exilados de Capela, né? As quatro raças, né? As quatro raças adâmicas, né? Então nós tivemos os indianos, nós temos os indianos, egípcios, hebreus, né? E o pessoal da Europa. Evidentemente que eles trouxeram traços desse planeta de origem deles, e daí resultou essa língua, né? Essa linguagem, essa pronúncia antiga daquela época, que com o tempo foi se perdendo, né? Uma questão também que eu acabei descobrindo nessas pesquisas é que dentro dessas raças adâmicas vieram também as mulheres de origem celta, né? Tanto que elas colaboraram muito para a evolução do nosso planeta, impondo também a idade do ferro, né? São as responsáveis por isso. E trabalharam muito nesse sentido, né? E continuam trabalhando, né? Evidentemente que, tão logo for possível, elas vão voltar ao planeta de origem, pegar mais informações, mais conhecimento de lá e trazer para cá para ajudar a evolução no nosso planeta. Então, essas quatro raças adâmicas tiveram no passado pronúncias, né, que foram se perdendo com o tempo, né? Então, é isso aí que eu agradeço ao Rodrigo pelas pesquisas dele, né? São válidas porque justamente estão batendo com as minhas que eu estou fazendo. E agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito que eu escolhi, né, para essa semana, para essa quinzena, a dívida kármica brasileira, coisa que eu venho falando desde a década de 80, e eu coloquei no meu livro A Face Oculta de Gaia justamente esse problema. A dívida kármica brasileira, ela não vai ser cobrada, ela não está sendo cobrada no âmbito e no que diz respeito de ego karma. Ela já está sendo cobrada, já está vendo esse revertério no que diz respeito ao polikarma, não é? É aquilo que vem para várias pessoas. Por que a dívida kármica brasileira? Na época, na década de 80, lá por 1986, 87, eu trabalhava no Guarujá, estava no incêndio. Quando foi meia-noite e meia, uma coisa assim, recebemos ordem para sair
de fazer uma escolta, né, no TECOM, Terminal de Containers. Essa foi a ordem que veio da central, em que o oficial de área, né, determinou que fôssemos para lá. A gente não sabia de nada, então chegamos lá e ficamos esperando, né? Parece que alguém ia chegar. Mas o que me surpreendeu é que esse alguém veio bem aparelhado mesmo. Eu contei, deram 40 carretas de containers, 2 ambulâncias com equipe médica, enfermeiros. Eu falei, mas da onde que vem isso daí? Ninguém falou nada, né? A gente nem tinha ordem para chegar até o pessoal, mas era uma coisa muito séria, porque eles escolheram uma hora do dia ou da noite para chegar aquela hora no Guarujá. E aquilo ficou um tempo eu pensando nisso. Mais tarde eu encontrei com o oficial de área daquela época, eu falei, escuta, mas que negócio estranho aquilo ali, 40 carretas de container, o que era aquilo lá que tinha lá? Aquilo lá, Vasco, era arma produzida em São José dos Campos, eu já sabia que lá produz arma, e que estava indo, né, sendo exportada para fora. Não falou nada, mas estava na cara que estava indo para o Oriente Médio e para os países da África, né? E ele me disse o seguinte, eles não queriam dizer o que tinha no comboio, mas eu pressionei, eles foram obrigados a me dizer. Se não disser, eu não mando bombeiro para lá, que eles vão ter que saber com o que estão lidando. Então eles disseram que era armas. Então veja bem, isso acontece sem ninguém saber. Eu fiz uma pesquisa então, eu falei, eu quero ver a situação do Brasil. Exportação de arma, relação de educação. Fiz uma pesquisa. Obrigado pela consideração aí que estão acenando para mim com um coraçãozinho. Muito obrigado. Então, fiz uma pesquisa. O Brasil, naquela época, justamente no governo de um presidente que, né, se envolveu em muita situação, tem uma filha que foi governadora, né, do estado dele, que ele dirige. Naquela época, o Brasil investia em educação um número absurdo, terrivelmente negativo. Era o 85º país que menos investia em educação e o 6º país que mais exportava armas para o mundo. Olha só a diferença. Triste isso daí. Terrível. Um país que é o 6º país exportando armas, né? Para que serve arma? Não é a bandeira da paz. Né? Então, havia esse confronto de números. O 6º país que exportava arma em relação ao 85º país que menos investia em educação. Então, o Brasil já entrou nessa questão de uma dívida kármica universal, um polikarma. Não tem mais como sair disso. Né? A situação, quando a gente pensa em a guerra no Oriente Médio, contra Israel, tudo arma brasileira. Então, isso o governo não divulga. Né? Mas do ponto de vista que nós trabalhamos, né, somos espiritualistas, nós sabemos que isso daí tem um retorno. Né? O retorno, nesse caso, como se trata de um polikarma, em tempos de paz, ele pode voltar, né, contra a nação em fenômeno atmosférico. Isso é fatal. Né? Então, existe toda essa situação que a gente precisa
pensar nisso, né? O que nós temos a favor do Brasil? Nós temos as religiões, né? Essa maneira com que o brasileiro se comporta, né? Procura se apegar a valores, né? Positivos, e isso serve para atenuar um pouco, né? Esse retorno, né? Quebra um pouco o ímpeto, quebra, né? Não anula por completo, mas vai atenuando, né? Então, nós temos uma situação aí muito delicada para resolver, né? Nós temos uma situação em que é tirado dinheiro da educação, não só da educação, saúde, né? Segurança pública e outras, né, situações de grande importância para empregar em produtos de destruição de massa. É isso que acontece, né? O Brasil já entrou em um karma universal, né? Porque o que há de pior, né, é tirar o direito da pessoa de viver. Isso as leis do universo não admitem, né? Então nós temos tudo isso daí para resolver. A dívida kármica da brasileira, ela existe. Não tem como, né, resolver isso daí a curto prazo, né? Então, essa é a situação que nós temos aqui no Brasil, né? A fome impera, né? Ou afronta as leis do nosso país. Então, um dia isso pode ainda complicar ainda mais, né? Essa é a situação que a gente deve abordar sempre que for preciso, né? A gente não deve sair fora dessa situação e entender também como que funciona essa lei, né, chamada de retorno, que foi primeiramente colocada por Isaac Newton e depois André Luiz aperfeiçoou isso e levou para a religião, né? Falando em André Luiz, nós vamos agora sair de um ponto e vamos para o outro. Eu falei aqui em uma live da publicação de livros, né? Publicação de livro que a pessoa precisa fazer para publicar seus livros, né? Então, há um dado aí importante. O livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone Pereira, esse livro foi entregue para a Federação Espírita Brasileira, publicado só depois de 20 anos, que ficou guardado numa gaveta. A Ivone Pereira percebeu que a gente não estava preparado para aquele livro. Ela guardou o livro 20 anos. Eu guardei o livro A Face Oculta de Gaia por 15 anos. Quando André Luiz encaminhou o livro Nosso Lar, os originais, para ser publicado pela federação, né? Vale dizer que o Memórias de um Suicida foi o primeiro livro no Brasil a atingir 1 milhão de exemplares, né? Isso sem propaganda, sem nada. Não. Sem Facebook, sem nada, não. Sem propaganda nenhuma. Tipo de comentário só de uma pessoa para outra. André Luiz encaminhou o livro Nosso Lar e eles acharam uma coisa, né, vamos dizer, do outro mundo. Eles não tinham conhecimento daquilo ali. Então eles leram o livro, mandaram uma mensagem para o André Luiz. Se poderia tirar algumas partes do livro, né, que eles achavam necessário. André Luiz concordou. Então eles analisaram de novo e mandaram uma outra mensagem. Se poderia tirar mais alguma coisa.
E André Luiz respondeu: olha, vocês podem tirar o que vocês quiserem, porque o livro já foi tão mutilado, já está tão mutilado que não tem mais, né, como segurar a situação. E publicaram o livro, mas com um único compromisso, de que seria só uma edição, seria só a primeira edição e não iam fazer mais, né? Mas acontece que deu tudo aquilo ali, o livro estourou em vendas e logo atingiu a quantia de R$ 1 milhão. 1 milhão de livros publicados. Então, no meio de livros, existe isso daí, né? Livros que a gente pensa que vai vender muito, acaba não vendendo. Nós temos toda essa situação. Esqueci também de falar das colônias, né? Nós temos ainda dentro das colônias que eu falei, que deixei de falar, colônias de Campos do Jordão, que é uma colônia voltada só para música. As pessoas que vão chegar ao planeta vão vir em nova vida intrafísica, elas vão para lá fazer um teste. É uma colônia maravilhosa, em que ela tem os arcos, né? E eles são nesses formatos. E ela tem uma cúpula e em cima, né? É uma cúpula inteirinha transparente. A pessoa vê o universo, vê as estrelas, vê tudo aquilo ali. E eu fui até lá, fui recebido, né, muito bem por eles e assisti um concerto musical ali. Eles é um negócio transcendente demais, porque a música do outro lado adquire uma outra, né, situação vibracional. E eu olhava para cima, eu via aquela constelação, falei, puxa, é bonito demais aqui. E eu esqueci de falar nela, apesar dela estar no livro A Face Oculta de Gaia. Uma outra colônia é de Santos, não é muito grande, é uma colônia pequena de estágio, né? Existe. Lá em cima, a cidade de Santos, a 800 metros da cidade do mundo físico, a cidade que todo mundo conhece. Para localizar essa colônia, nós temos que traçar um triângulo, né? Que sai do Canal 6, da Ilha das Palmas e da Ponta da Praia, né? Ali a gente sobe com esse triângulo, atingiu 800 metros, né? Onde passam os aviões por ali, é lá que está a colônia de Santos, né? Em outra vibração, em outro espaço, tá? Então, tem tudo isso daí. Esqueci também de falar de um paranormal fantástico, né? Eurípides Barçanufo, que nasceu em Minas Gerais, que na época eu disse nessa live que Minas Gerais realmente é os celeiros, né? De grandes médios, né? São Paulo só produziu dois até hoje. Mirabelli, que nasceu em Botucatu, e o Gasparetto, né? Não mais. Mas o Arigó, Chico Xavier, Valdo Vieira, no período dele em Uberaba, Peixotinho, Ivone Pereira, escolheram todos Minas Gerais. E Eurípides Barçanufo também escolheu Minas Gerais, logicamente Sacramento. Por quê? Porque o mineiro ele tem essa pegada muito forte com a religiosidade. O mineiro ele é muito apegado a esses valores, né, religiosos, e isso ajuda muito a nós, né? Então, Eurípides Barçanufo também preferiu vir também nascer em Uberaba. Chico Xavier já dizia naquela época que a aura de Eurípides Barçanufo era a mais bonita que existia, aquela que produzia uma luz fantástica. E uma vez já estavam, né, jantando na nossa sede do Bombeiro, em São Carlos, eu estava de serviço, na sede da Rui Barbosa. Eu estava jantando, de repente, deu aquele clarão que iluminou todo o refeitório.
uma luz prateada, uma coisa impressionante. Eu falei Eurípides Barçanufo, né? Então, realmente é uma pessoa muito evoluída. E eu deixei de falar tudo isso, né? Adiantar o trabalho e a gente vai, o tempo vai, os minutos vão passando, a gente vai esquecendo toda essa, uma ou outra situação, né? Então, era isso que eu queria dizer a vocês nessa live, né? Talvez não tenha preparado muito material, mas também respeito, segundo, né, me pediram para fazer aquela análise a respeito dos suicidas, né? Então eu agradeço a todos vocês pela atenção e perguntas, né? Podem fazer ao vivo, que terei o máximo prazer em atender. E pessoal acenando para mim, a Meito, o Rodrigo e todo esse pessoal bacana que nos assiste, tá? Mais tarde, talvez eu ligue para alguém da conversa, né? E vocês vão deixando as mensagens no celular, né? Para a gente ir respondendo tudo isso, né? Da maneira que for possível, né? Muito obrigado a vocês e até a próxima. Um abraço a todos vocês. Boa noite.